Você já se perguntou por que algumas pessoas acreditam em teorias da conspiração enquanto outras as descartam como absurdas? E se eu te dissesse que existe uma pirâmide que categoriza essas teorias, desde as mais plausíveis até as mais insanas? Fique comigo até o final e você descobrirá onde as teorias que você conhece se encaixam nessa pirâmide. Bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar no fascinante mundo das teorias da conspiração. Existe uma enorme variedade de teorias por aí, mas nem todas são criadas iguais. Para ajudar a entender melhor, vamos utilizar a pirâmide de teorias da conspiração. Esta pirâmide nos ajuda a categorizar essas teorias desde as mais plausíveis até as mais absurdas e bizarras. Vamos começar do topo da pirâmide e descer até a base. Começando pelo topo da pirâmide, encontramos as teorias mais plausíveis. Estas são teorias que, embora possam ser controversas, têm alguma base em fatos verificáveis e são discutidas seriamente por pesquisadores e especialistas. Elas geralmente envolvem desconfianças sobre ações governamentais ou corporativas e, em alguns casos, são até mesmo confirmadas como verdadeiras. Vamos explorar algumas dessas teorias em detalhe. A vigilância governamental é uma teoria amplamente aceita e documentada. O escândalo de Edward Snowden em 2013 revelou que a Agência de Segurança Nacional dos Estados Unidos, NSA, estava monitorando em massa as comunicações de cidadãos americanos e estrangeiros. Snowden, um ex-funcionário da NSA, divulgou documentos confidenciais que mostravam que a agência tinha acesso a dados de empresas como Google, Facebook e Verizon. Essas revelações confirmaram os temores de muitos sobre a extensão da vigilância governamental e levaram a debates internacionais sobre privacidade e segurança. A influência das grandes corporações nas decisões políticas é amplamente reconhecida. Empresas de diversos setores, como petróleo, farmacêutico e tecnologia, frequentemente gastam milhões de dólares em lobby para influenciar legislações e regulamentos a seu favor. Um exemplo notório é o papel da indústria do tabaco em suprimir informações sobre os riscos do fumo durante décadas. Outro exemplo é a crise financeira de 2008, onde a desregulamentação financeira impulsionada por lobby corporativo foi um fator significativo. Essas práticas levantam preocupações sobre a integridade dos processos democráticos e a verdadeira independência dos governos em relação às grandes corporações. A manipulação de mídia por governos e corporações também é uma teoria plausível. Diversos casos ao longo da história mostram como a mídia pode ser usada para moldar a opinião pública. Um exemplo é o uso de propaganda durante a Segunda Guerra Mundial por regimes tanto aliados quanto do eixo. Mais recentemente, temos a questão das fake news e a interferência nas eleições através de campanhas de desinformação nas redes sociais. A Cambridge Analytica, por exemplo, foi acusada de usar dados do Facebook para influenciar eleitores nas eleições presidenciais dos Estados Unidos em 2016 e no referendo do Brexit no Reino Unido. A Operação Mockingbird foi um programa alegado da CIA para influenciar a mídia americana e internacional. Embora ainda existam controvérsias sobre a extensão e os detalhes do programa, documentos desclassificados confirmaram que a CIA de fato colaborava com jornalistas e organizações de mídia para promover certos pontos de vista durante a Guerra Fria. Essa operação é frequentemente citada como um exemplo de como a inteligência pode influenciar a mídia para objetivos políticos. Ao longo do século XX, vários governos foram pegos realizando experimentos médicos secretos em suas próprias populações. Um dos casos mais infames é o estudo de sífilis de Tuskegee, onde, de 1932 a 1972, o Serviço de Saúde Pública dos Estados Unidos deixou centenas de homens afro-americanos com sífilis não tratada para estudar o progresso da doença, sem o conhecimento ou consentimento dos participantes. Outro exemplo é o projeto MKUltra, onde a CIA realizou experimentos em controle mental usando drogas como LSD em sujeitos involuntários. A teoria de que grandes corporações, especialmente as indústrias de petróleo e carvão, estão ocultando ou minimizando os efeitos das mudanças climáticas para proteger seus lucros é amplamente aceita. Existem evidências de que empresas como a ExxonMobil tinham conhecimento dos impactos ambientais de suas atividades décadas atrás, mas financiaram estudos e campanhas para questionar a ciência climática e evitar regulamentações que pudessem afetar seus negócios.
A manipulação de informações sobre mudanças climáticas é um exemplo de como os interesses econômicos podem sobrepor-se ao bem-estar público. O escândalo Watergate é um exemplo clássico de uma teoria da conspiração que se revelou verdadeira. Em 1972, membros da administração do presidente Richard Nixon foram pegos espionando o Comitê Nacional Democrata no edifício Watergate. As investigações subsequentes revelaram uma série de atividades ilegais e abuso de poder que levaram à renúncia de Nixon. Este caso demonstra que teorias sobre corrupção e abuso de poder em altos níveis do governo não são apenas plausíveis, mas também podem ser confirmadas. A presença de agentes infiltrados em movimentos sociais e políticos é uma prática real e documentada. Durante o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, o FBI utilizou o programa COINTELPRO para infiltrar e desestabilizar grupos como o Partido dos Panteras Negras e líderes como Martin Luther King Jr. Essa prática levanta preocupações sobre a liberdade de expressão e a capacidade dos cidadãos de organizarem movimentos de oposição sem interferência governamental. A teoria de que o complexo industrial militar influencia políticas de guerra para benefício próprio é sustentada por muitos analistas. O presidente Dwight D. Eisenhower alertou sobre isso em seu discurso de despedida em 1961. A ideia é que as empresas de defesa e militares têm interesse financeiro em perpetuar conflitos e aumentar os gastos militares. Conflitos prolongados no Vietnã, Iraque e Afeganistão são frequentemente citados como exemplos onde os interesses do complexo industrial militar podem ter influenciado a política externa. A teoria de que os bancos centrais, como o Federal Reserve dos Estados Unidos, exercem um poder excessivo sobre a economia global é discutida por muitos economistas e historiadores. O papel do Federal Reserve na criação de políticas monetárias que afetam a inflação, taxas de juros e estabilidade econômica é significativo. Críticos argumentam que a falta de transparência e a influência dos bancos centrais podem levar a políticas que beneficiam os ricos e poderosos às custas do público em geral. Nível 2. Teorias questionáveis. A Área 51, uma base militar altamente secreta localizada no deserto de Nevada, tem sido centro de várias teorias da conspiração desde a década de 1950. Muitos acreditam que o governo dos Estados Unidos está escondendo evidências de visitas extraterrestres e naves espaciais na Área 51. Apesar de o governo ter confirmado a existência da base e suas atividades de testes de aeronaves secretas, a falta de transparência alimenta especulações sobre o que realmente acontece lá. O assassinato do presidente John F. Kennedy em 1963 é um dos eventos mais controversos da história americana. A Comissão Warren concluiu que Lee Harvey Oswald agiu sozinho, mas muitos questionam essa versão oficial. Teorias alternativas sugerem a participação de várias entidades, incluindo a CIA, a máfia e até mesmo o vice-presidente Lyndon B. Johnson. A natureza caótica e os elementos inexplicáveis do assassinato continuam a alimentar teorias sobre uma conspiração mais ampla. A ideia de que o governo está envolvido em programas de controle mental, como o MK-Ultra da CIA, é amplamente discutida. Embora o MK-Ultra seja real e envolveu experimentos com drogas em cidadãos involuntários, algumas teorias vão além, sugerindo que tecnologias avançadas estão sendo usadas para controlar a mente das pessoas em grande escala. Essas teorias frequentemente carecem de provas concretas e são consideradas exageradas pela maioria dos especialistas. O Programa de Pesquisa de Aurora Ativa de Alta Frequência, AAR, localizado no Alasca, é um projeto científico focado no estudo da ionosfera. No entanto, alguns acreditam que o AAR é usado para manipular o clima, causar desastres naturais ou até mesmo controlar as mentes das pessoas. Cientistas envolvidos no projeto desmentem essas alegações, explicando que o AAR não possui a capacidade de realizar tais ações. Os chandrayus, trilhas químicas, são listas brancas deixadas por aviões no céu, que alguns acreditam serem produtos químicos liberados deliberadamente para controle populacional ou manipulação climática. Especialistas afirmam que essas trilhas são simplesmente vapor de água condensado, mas a persistência das teorias de chandrayus reflete uma desconfiança generalizada em relação às atividades governamentais e corporativas. A teoria da Terra Oca sugere que nosso planeta é na verdade oco e pode conter civilizações avançadas vivendo no interior.
Essa ideia foi popularizada por escritores do século XIX e XX, mas carece de evidências científicas. A teoria é frequentemente associada a outros conceitos pseudocientíficos e conspirações sobre segredos ocultos dos governos. Nível 3. Teorias absurdas. A teoria da Terra plana sugere que a Terra é plana em vez de esférica. Apesar de evidências científicas e fotos do espaço, os defensores acreditam que há uma conspiração global para esconder a verdade. A teoria dos reptilianos afirma que uma raça de seres reptilianos controla secretamente o mundo, disfarçados como líderes políticos e figuras influentes. Essa ideia é frequentemente popularizada por figuras da mídia alternativa. Alguns acreditam que Elvis Presley não morreu em 1977, mas fingiu sua própria morte e vive em segredo. Teorias sugerem avistamentos de Elvis em vários lugares ao longo dos anos. Clonagem humana secreta. Algumas teorias afirmam que governos ou corporações estão realizando clonagem humana em segredo, criando clones para propósitos desconhecidos. Essas alegações carecem de evidências científicas. Teoria da Matrix. Inspirada pelo filme Matrix, essa teoria sugere que a realidade que vivemos é uma simulação controlada por uma força superior e que estamos inconscientes da verdadeira natureza do nosso mundo. Viajantes do tempo. Teorias sobre viajantes do tempo afirmam que indivíduos do futuro visitam nossa era, frequentemente mencionando evidências de tecnologias anacrônicas e eventos inexplicáveis como provas. Substituição de figuras públicas. Algumas teorias sugerem que figuras públicas famosas foram substituídas por sósias ou clones após suas mortes ou desaparecimentos. Um exemplo popular é a teoria de que Paul McCartney foi substituído nos anos 60. Alienígenas no Antigo Egito. Essa teoria afirma que alienígenas ajudaram na construção das pirâmides do Egito e outras estruturas antigas, argumentando que a tecnologia da época não era suficiente para tais feitos. Ser e portais interdimensionais. Alguns acreditam que o grande colisor de hadrons do ser está sendo usado para abrir portais para outras dimensões, apesar de cientistas afirmarem que o objetivo é entender partículas subatômicas. Explorar a pirâmide das teorias da conspiração é uma jornada fascinante através de crenças intrigantes, algumas baseadas em pequenos fragmentos de verdade e outras puramente fictícias. Desde as teorias mais plausíveis até as mais absurdas, o fascínio por essas ideias reflete nosso desejo humano de entender o desconhecido e questionar o status quo. Independentemente de você acreditar ou não nessas teorias, é importante abordá-las com uma mente aberta, mas também crítica, buscando sempre evidências e questionando as fontes. Se você gostou deste vídeo e quer explorar mais sobre conspirações e teorias históricas, não deixe de conferir nosso próximo vídeo sobre o criador do Leviatã, Thomas Hobbes. Clique no vídeo ao lado para continuar essa jornada de descobertas e questionamentos.